Vocês. Ramiro, eu queria te fazer uma pergunta aqui, que é o seguinte, né? Você falou sobre investimento em ações do Brasil, investimento em ações também americanas. Tem algum ativo que você não investe de jeito nenhum? Ah, essa é boa. Tem, assim, dentro da classe de ativos ações brasileiras, a gente não investe de jeito nenhum, que é um momento tenso, né? Em bancos. E o pessoal fica louco, mas porra, por quê, né? Tu não tem convicção e tal. Na verdade, não é por isso, é porque a estratégia olha pro Total Enterprise Value e a forma que a gente chega no lucro operacional a partir do EBIT. O banco não tem nenhum dos dois. Então, cara, teria que adaptar a estratégia para ter exposição aos bancos, e aí como levanta a bandeira de, cara, tu tem que seguir a estratégia com fidelidade, eu acho que seria um exemplo muito ruim eu adaptar a estratégia para conseguir dar um espaço para os bancos. Nada de errado com quem, por exemplo, determina que 90% da alocação em ações vai ser uma estratégia, 10% vai ser uma cesta de bancos, mas eu não gosto de dar o exemplo, então bancos, enquanto investir puramente por valor quantitativo, não vão ter espaço. E o segundo, uma classe de ativos, que também gera polêmica danada, são as criptos. Né? E aí entra na minha filosofia de investimentos como alocador de ativos. Né? Não como stock picker. Né? Como alocador de ativos, o que a gente procura ter numa carteira? Classes de ativos que têm um track record bom de longo prazo, que a gente consiga entender como é que elas se comportaram em diferentes períodos, né, em crises, em recessão, em inflação, em expansão, em contração monetária, em diferentes períodos mesmo, e que tem uma correlação entre si o mais próximo possível do negativo, é quase impossível, né, mas uma correlação nula seria muito bom. E aí, se tu for olhar para as criptos, por mais que tenha, né, caso o cara lá comprou a pizza, sei lá, que é em 2009, 2010, pode falar que tem 12 anos de track record, a verdade é que com liquidez adequada é um período bem menor. E a gente não tem essa noção desse comportamento, dessa correlação em crises, por exemplo, em crises mais aprofundadas. E mais do que isso, a gente não tem, pelo menos, motivo que a gente não tem ouro. Né? Na carteira, esses dias eu estava falando com um amigo, falei, cara, mas, putz, eu sou meio cético, a gente não tem e tal. Cara, mas é o ouro digital. Eu falei, mas eu não tenho ouro, cara. Por que eu vou ter o digital? Então, é uma classe que acaba não entrando nas nossas carteiras. Isso é muito legal, porque fala muito sobre também círculo de competência, né? Se manter firme a uma estratégia, que eu acho que é um pouco da história do cara que é skin the game mesmo, né? Ele se manter fiel às suas estratégias, mesmo quando o mercado chacoalha e você fala, ai meu Deus do céu, talvez eu esteja perdendo tempo, né? Demora, né? Até isso acontecer. E a gente tem uma tentação, né? Muito grande, né? Você fala assim, nossa, sei lá, por exemplo, agora, né, que a gente tá vendo. Você vê commodities voando, né? Empresas de commodities indo muito bem, o resto da bolsa degringolando. Você fala, puta, existe uma tentação, e principalmente alguns gestores, de ter mais commodity, né? Falar, se eu tiver mais commodity, eu vou melhor, né? E às vezes você sai um pouco da maneira como você opera e trabalha e age. Isso acaba levando ao fato de que você comete mais erros do que se você tivesse seguido o seu processo bonitinho, né? E a sua ideia bonitinha, né? Então, existe uma tendência ali um pouco do FOMO, para usar mais uma palavrinha bonita aí, né? Será que eu não deveria ter um pouquinho de cripto? Multiplicou por 1000 vezes? Será que eu não deveria ter um pouquinho, né? Tem um pouco disso, né? Isso aí é total andar junto com a manada, né? É muito mais fácil você errar quando todo mundo tá errando, né? Do que você errar sozinho. Errar sozinho é difícil. Exato. Eu tava até, um parênteses específico, tava vendo um podcast de um treinador de futebol americano, né? E ele tava. E o cara conseguiu um track record absurdo. Eu não sou exatamente um grande entendedor de futebol americano, né? E ele tava falando assim, e estavam perguntando pra ele por que ele teve tanto sucesso, né? Ele falou assim, cara, eu faço coisas que eventualmente as pessoas não fazem. Então, assim, é porque ganhar junto, né, perder junto é muito mais fácil, né? Ninguém te critica por escolher a ação que todo mundo comprou, né? Ninguém te critica por escolher o gestor que todo mundo tem, né? Mas vão te criticar por escolher uma ação que ninguém tinha, que você achava que fazia sentido e você perdeu dinheiro. Aí ninguém vai te criticar. Ó, tá vendo? Falei para você não ter a ação XPTO ou o gestor XPTO, né? Então, faz parte também disso, né? Faz parte de você falar assim, para gerar retorno diferenciado, eu preciso ver algo que ninguém tá vendo, né? Precisa fazer parte disso, né? Então tem muito desse lado também, né? De como é que eu faço para gerar retorno, né? E como é que eu faço para... E existe uma tendência a querer errar com todo mundo, né? Porque é mais confortável, né? Claro. Então, claro.